no YouTube para vocês verem, tá? Então fica tranquilo. Beleza. Bom, pessoal, então vamos vendo aqui devagarinho. Deixa eu reduzir o zoom, que senão isso aqui. Aqui tá ótimo. Então, gente, o gerenciamento de rede refere-se às atividades, métodos, procedimentos e ferramentas que pertencem à operação, administração, manutenção e provisionamento de sistemas de rede. A operação trata de manter a rede e os serviços que a rede fornece em funcionamento sem problemas. Inclui monitorar a rede para detectar problemas o mais breve possível, idealmente antes que um usuário seja afetado. A administração envolve o acompanhamento de recursos na rede e como eles são atribuídos. Isto lida com toda a arrumação que é necessário para manter as coisas sob controle, né? Podemos compreender que gerenciamento de redes são práticas essenciais para um bom funcionamento e gestão de redes. Então, gente, o que ele está falando nesse monte de palavras difíceis aí? Que o gerenciamento de redes ele serve para a gente poder organizar e prever problemas de manutenção na nossa rede. Com o gerenciamento de redes, a gente consegue descobrir se vai acontecer algum problema, se tem algum aparelho esquentando demais, se tem algum aparelho sofrendo algum tipo de ataque, antes mesmo de isso afetar a nossa operação. Quando eu falo operação, eu quero dizer assim, os computadores, né? A rede da nossa empresa, né? Então, essa administração também é boa para a gente gerar relatórios, é boa para a gente contabilizar as coisas, para a gente fazer o inventário. Quando eu trabalhei no Itaú, tinha um local, na verdade, uma equipe, né? Que ela era responsável por fazer a troca dos computadores e o registro dos computadores que ainda não estavam registrados. E eles lançavam tudo num sistema chamado inventário. Então, nesse inventário lançava o computador, Vostro, plaquinha. Tinha uma plaquinha sempre no computador escrito Itaú Unibanco, número 4552, por exemplo. Está na responsabilidade de João da Silva, beleza? Qual que é o modelo? É um Itautec, não sei o que lá. Tem monitor, tem teclado, tem mouse. Beleza. Pronto, lancei o computador do cara. E assim vai. E dessa forma, a gente tinha um controle melhor de quantos computadores estavam abaixo de um líder, quantos computadores tinham naquela operação, naquele andar, naquele local, quantos IPs eram necessários para a gente criar, por exemplo, uma rede, né? Então, tudo englobava, né? A rede interna, né? Tudo engloba, aliás, a rede interna de uma empresa, né? E todos os dispositivos que a gente tem numa rede. Pessoal, dispositivos de rede de uma empresa. Falem para mim, por favor. Depois disso você fala o que é Coisas que tem IP numa empresa. Além do computador, o celular dos funcionários, as televisões, as câmeras, as Que mais? catracas de acesso. Uhum. Que mais? Mais alguém? O que a gente falou na aula passada? Que faz a transmissão entre a WAN e a LAN. Quem que tá no meio ali? Roteador? Roteador. Switch também. Impressora. A gente tem alguns access points, né? Que são aqueles roteadores que ficam no teto que distribuem o Wi-Fi para a galera. Fora isso, existem outros dispositivos, né, gente? Central de telefonia, central de alarme e outras coisas aí que não vem ao caso. Mas o que o gerenciamento de redes faz? Ele vai gerenciar. E servidores também, né? Ele vai gerenciar todos esses dispositivos com IP e monitorá-los. Como assim monitorá-los? Ele vai descobrir qual o IP,
qual a temperatura dele, se ele está ligado ou desligado, se ele tem algum problema de software indicado, se está tendo até um ataque, a gente consegue descobrir. Vamos falar mais sobre isso, eu já estou adiantando muito para vocês. Então vamos introduzir o gerenciamento em vocês. Olha que coisa boa. Bom, e aí ele começa falando na introdução, né? Falando aí sobre o gerenciamento, né? E todos os dispositivos gerenciados, gente, a gente pode chamar eles de NE. Beleza? Ó, também chamamos elementos de rede gerenciados, de dispositivos gerenciados, NE, né? Para serem devidamente gerenciados. Eles devem participar do processo de gestão. Então, vamos lá. O monitoramento de uma rede é simplesmente monitorá-la para entender o que está acontecendo, mas também há outros aspectos. Então, é o que eu falei, a gente vai prever o que está acontecendo, a gente vai monitorar para ver se está tudo funcionando, né? O gerenciamento de rede é talvez melhor transmitido usando algumas analogias. Então, a gente vai fazer umas comparações para entender o que é o gerenciamento de rede. Né? Gerenciamento de rede refere-se às atividades, métodos, procedimentos e ferramentas que pertencem à operação, administração, manutenção e provisionamento de sistemas de rede. Né? Então, tudo que a gente tem que está acontecendo, atividades, né? O método que está sendo utilizado, os procedimentos que são feitos, as ferramentas, né? Toda a administração, as manutenções que são feitas regularmente, desculpa. Então, gente, todo esse processo, ele trata de manter a rede e os serviços que a rede fornece. Então, quais são os serviços que a rede fornece? A gente acabou de falar, impressão, né? A gente pode ter uma imagem saindo na televisão, a gente pode ter um Wi-Fi sendo distribuído para os celulares da empresa, a gente pode ter os computadores acessando os servidores, acessando os sistemas, né? Esses são os serviços que a rede está fornecendo para a gente, né? Então, inclui monitorar a rede para detectar problemas o mais breve possível, idealmente antes que o usuário seja afetado. Então, antes do problema acontecer, o gerenciamento de redes ele consegue alertar e fazer com que as pessoas evitem ter problemas na sua rede. A gente vai falar muito rede, gerenciamento, essas coisas, tá? A administração envolve o acompanhamento de recursos na rede e com eles são atribuídos. Isso lida com toda a arrumação que é necessário para manter as coisas tudo sob controle. Então, tudo isso é o que a gente já conversou. A gente vai gerenciar todos os dispositivos na rede, né? E como eles são distribuídos. Ó, esse switch aqui, ele distribui para o primeiro andar. O que tem no primeiro andar? Tem 100 computadores, 3 impressoras, tem 2 access points, tem um servidor, por exemplo. Ah, esse switch aqui vai para o segundo andar. O que ele tem? Ah, ele tem 50 computadores, uma impressora e um access point. E assim vai, né? Ele vai distribuindo e organizando. E pelo gerenciamento de rede, gente, a gente consegue mapear visualmente tudo isso daí. A gente consegue ter um mapa mostrando tudo. A gente vai ver lá na frente, tá? Então, ele fala sobre a manutenção, que ele está preocupado com a realização de reparos e atualizações, né? Então, outra coisa interessante do gerenciamento de redes, gente, ele monitora se existem atualizações do Windows, atualizações de alguns programas, né? Talvez até de antivírus também ele verifica se precisa fazer, né? Por exemplo, quando um dispositivo deve ser substituído, quando um roteador precisa de uma nova imagem do sistema operacional com um patch, quando um novo device é adicionado à rede. Então, gente, lembra que a gente falou que os roteadores eles também têm atualizações de firmware? Então, a gente tem que baixar essa atualização e jogar no roteador. Então, o gerenciamento de redes também indica isso para a gente. Ó, tem uma atualização nova para fazer lá. Ou
esse roteador aqui, ele está aquecendo demais, vai ser necessária a troca dele. Ou esse roteador, ele está oscilando o seu funcionamento. O que é oscilar? É parar de funcionar, voltar a funcionar, daqui 10 minutos ele para de novo. Já vi muito disso, né? O que você faz num caso desse? Troca o roteador, né? Você não vai deixar uma coisa tão importante, um aparelho tão desconfiável, né? Às vezes até em casa a gente tem isso, né? De um roteador que começa a parar e funcionar. Aí a gente liga lá na companhia, ou parar do nada, né? A gente liga na companhia e eles vêm e trazem um novo. Às vezes até com uma tecnologia melhor, né? É, Então, o provisionamento está preocupado com a configuração dos recursos na rede para suportar um determinado serviço. Por exemplo, isso pode incluir a configuração de rede para que o novo cliente possa receber serviços de voz. Ah, outra coisa, gente, que também é um IP na rede, telefone. Hoje em dia, as empresas utilizam telefone via IP. Não sei se alguém já trabalhou aí com call center, já vai saber de cara, né? Que o telefone ou é no computador ou é um cabo de rede que pluga lá no telefone, né? Inclusive, eu estava num cliente hoje que usa VoIP, né? Que Ele, é ele também pode ter um IP, né, professor? exatamente, é exatamente o nome do cara que fala isso, que chama voz sobre IP, né? Que é o VoIP. Eu estava num cliente hoje que faz. Ah, para o Matheus que não sabe, eu trabalho também com TI. Durante o dia eu atendo alguns clientes de empresa, né? Então eu gosto de falar muito sobre as minhas experiências, porque isso ilustra para vocês, né? O mercado. E aí eu fiz uma parceria com uma empresa de VoIP para poder fechar com clientes o serviço de VoIP e distribuir para eles esse serviço, né? Então eu fui lá no meu cliente e falei, ó, consegui para você, fica tanto, tanto, 5 telefones VoIP, tá bom? 5 linhas, aliás, VoIP, para você poder ligar para o Brasil inteiro, fica, acho que era 250, R$ 300 por mês. E aí você vai precisar comprar os telefones. Os telefones custam uns R$ 300 cada um, e aí você vai ter que comprar eles, e aí eles serão seus, independente da empresa que te fornecer. Aí o meu cliente virou para mim e falou, beleza, manda bala. Né, depois de uma negociação, tudo. Manda bala. Aí eu fui, levei os telefones para ele, e aí a empresa foi e forneceu os parâmetros para a gente colocar no telefone e funcionar o VoIP, né? Beleza, funcionou lindo, da hora, ligando, desligando. No dia seguinte, o pessoal me liga e fala, Lucas, começou a dar uma ligação fantasma aqui. No telefone parecia como se alguém estivesse ligando, mas se olhava na Bina lá, na telinha, aparecia 2222, ou 5.000, ou 500, ou 101, esses números assim. Aí se atendia, não dava nada. Atendia, não dava nada. Aí eu falei, meu, o que é isso, né? Aí liguei pro parceiro lá da empresa que fornece o VoIP e falei, ô, tá dando esse problema, tá? Ele, então, deixa eu mexer no seu roteador, deixa eu liberar algumas portas, porque deve estar tendo algum conflito, né, de rede. Aí eu, beleza? Mandei o acesso remoto para ele, acessei o roteador. Aí ele olhou pro roteador e falou, então, esse roteador ele é residencial. Ele não é corporativo, não dá para você trabalhar numa rede com VoIP com esse roteador. Aí eu virei para ele e falei, mas ninguém me avisou. Ninguém me perguntou qual que era o roteador que eu usava, não sei o quê, né? Não tinha esse pré-requisito. Ah, então, é que foi vendido errado, não sei o quê. E aí, e o roteador? Quem que vai pagar? Quem que vocês acham que tinha que pagar nessa situação? Não Eu era? acho que ficaria a parte de Do quem contratou fornecedor, o né? serviço, né? Ou do cliente. Eu acho que aí o erro foi, assim, eu acho que foi de quem vendeu, porque eu acho que ele deveria ter explicado melhor, entendeu? Ter feito a pergunta para a pessoa, tá, mas para o que você quer? É corporativo, não é? Para ele poder ter um produto melhor a É, oferecer. Só que aí ninguém falou e ninguém perguntou. Aí o cara é. simplesmente só vendeu o pacote de serviço
mas não detalhou realmente para que finalidade. Então, eu acho que a empresa tinha que, no mínimo, dar o Arcar com produto isso. que ele precisava sem custo nenhum. Pois é, eu também acho, mas não foi o que aconteceu, né? Os caras deram uma de João sem braço e aí arrumaram lá no dia e funcionou o telefone. Funcionou uma semana, me ligaram, Lucas, tá tendo isso. Eu fui lá, coloquei IP fixo nos telefones, voltou. Uma semana depois, mexi, voltou. Aí hoje eu já não aguentava mais, gente. Eu virei e falei, meu, esquece. Esses caras do VoIP aí me ferraram, né? Eu com a minha lábia, né, virei pro meu cliente e falei, então, você vai precisar comprar um aparelho para poder melhorar o seu sistema. Talvez por isso que a sua empresa anterior de fornecimento de IP, de VoIP, não estava trabalhando tão bem, tal. Aí vendi o roteador pro cara. Mas eu tive que esperar um pouquinho, né, para deixar as coisas passarem. Aí fui lá, comprei o roteador, já instalei para o meu cliente um roteador Load Balance. Pelo que eu vi lá, funcionou certinho. Liberei as opções lá que eles pediram, funcionou certinho, né? Então, gente, a gente tem que ter a, o pré-requisito certo para poder funcionar na rede, né? Não adianta a gente ter um roteador residencial para trabalhar com uma peça, ou melhor, com um serviço corporativo, né? A gente tem que estar trabalhando sempre na mesma escala, né? Ô, professor, Diga. mas aí nesse caso aí, ele é necessário um roteador corporativo se for para trabalhar em alto escalão, né? Com vários aparelhos, né? Se for só um apenas, por exemplo. Eu acho que ele Então, não é necessário, né? não sei. Lá ele tinha 5 aparelhos só. Por que eu estou perguntando? Porque assim, a minha esposa ela trabalha de home office. E aqui na minha máquina, não nesse computador que eu tô fazendo a transmissão com vocês, mas no outro computador que eu tenho aqui, o TI da empresa da minha esposa trabalha, instalou de VPN, mas o programa que ela precisa utilizar, tudo em nuvem, de boa, e assim, funciona de boa, mas é só um aparelho. Aí agora você falando do incidente aí, fiquei preocupado, falei, caraca, mano, será que futuramente isso pode gerar algum dano pro trabalho dela, né? Alguma queda de rede, de Não. Sabe por pacotes, que de não? transferência. Você acabou de falar para mim o que matou a questão. Ela trabalha em VPN. Então, ela não é softphone que ela usa ou é um telefone grandão? Na verdade, aqui em casa não tem nenhum aparelho. É Então é tudo conectado softphone. na máquina. É tudo Então é conectado na softphone. máquina. Então, o que que acontece? Ela não usa esse softphone no computador dela. Ela utiliza esse softphone lá na empresa. Só que a VPN, lembra que a gente falou? Ela faz um túnel entre o servidor da empresa, o roteador da empresa e o computador, o notebook dela, ou o computador grande dela, entendeu? E por isso que ela acha que está trabalhando de casa, mas na verdade ela está trabalhando lá do escritório, lá da empresa, entendeu? Entendi, entendi. Então, faz sentido a minha pergunta com o que você estava falando ou não tem a ver? São duas coisas Então, diferentes. lá na empresa eles devem ter um roteador corporativo que é feito para isso. E aí, como ela está trabalhando mais ou menos como se fosse um acesso remoto, então ela está trabalhando lá. O que que ela usa da sua internet? Somente o acesso à empresa. E da empresa que faz a ligação. Então, mais ou menos assim, quer ver? Eu gosto de desenhar. Por isso que eu gosto de lousa. Ah, deixa eu escrever assim que meu. Ó, então aqui a gente tem. Aqui é a empresa, cheia de andares. Meus desenhos também são os melhores. É que vocês não viram na lousa.
Tá bom assim. Essa aqui é a empresa e essa aqui é a sua casa. Ó, casinha top. Bom, então, tanto o computador da empresa quanto o seu computador, eles estão conectados num negócio chamado WAN, certo? Que a gente falou sobre. Quando você ativa o VPN aqui na sua casa, você gera um negócio chamado túnel. Esse túnel, vamos dizer que ele utilize a WAN para fazer a conexão entre as duas coisas. E o seu computador na sua casa, ele passa a estar ligado na rede da empresa. Vamos ver se consigo ver a tela. Então, essa rede vermelha, a gente vai chamar ela de VPN. E por que a VPN é muito segura? Porque ela é autenticada de ponta a ponta. Então, aqui, o servidor da empresa é obrigado a ter uma senha, uma autenticação. E aqui no computador dela também ela tem que pôr uma senha para logar na VPN. Se um hacker quiser... Opa, deixa eu ter a cor aqui. Se um hacker quiser invadir... Nossa, meu monitor agora ele é de pé. Se um hacker quiser invadir esse VPN aqui, ele não consegue. Por quê? Porque existe uma criptografia entre essa conexão. Mas basicamente, quando você está na VPN, você está na sua empresa e não está mais na sua casa. Você só está usando a internet, a WAN, para se conectar à sua empresa. Entendeu aí? Entendi sim. E realmente ela conecta via. Ela tem uma senha de usuário, não sei o que, é isso mesmo. É isso aí. Então, aí fica complicado para o hacker poder invadir. Porém, se ele quiser invadir aqui, ele pode. Se ele quiser invadir sua máquina diretamente, ele pode. Se ele quiser invadir o roteador aqui, o sistema, ele pode. Por isso que a gente tem que ter antivírus. Tem que ter um cuidado, uma proteção na nossa máquina, né? Para não dar ruim. E aí o hacker fica triste. Fechou? Continuando. E tem tudo a ver também com o que a gente está falando hoje, tá? Então, as figuras aí mostram o papel do gerenciamento de redes, né? Vamos ver aí. Então, tá mostrando a organização, né? Com seus operadores, administradores, deve ser mantenedores e provisionadores, né? Então, e a rede, né? A internet. Então, aqui a gente tem toda uma organização. O que está falando aí? Mostra a tarefa de executar e monitorar uma rede que a organização responsável pela rede enfrenta. A figura 1.2 representa onde o gerenciamento de rede se encaixa para ajudar as organizações responsáveis por gerenciamento de uma rede com sua tarefa. Então, gente, o gerenciamento de rede, ele está entre, olha lá, a rede e a organização, né? Ele trabalha no meio do caminho, né? Isso daqui não é a WAN, não é a internet. Isso daqui é a rede das pessoas. É a rede interna, desculpa, da empresa, né? Então, o gerenciamento de rede, ele atua nessa comunicação. Para quê? Para ajudar a evitar problemas que a gente falou de atualização, de segurança, e também para ajudar a organizar a empresa, né, como um todo. A figura 1.3 descreve o que está incluído na rede
gestão, nomeadamente os sistemas de aplicação utilizados para gerir as redes, bem como as atividades e procedimentos operacionais que esses sistemas suportam. Então, sistemas e aplicações e atividades, activities and operational procedures. Então, procedimentos e atividades operacionais, né? Gerenciamento de rede. Então, o que ele está mostrando aí? As aplicações e as atividades operacionais, ou seja, os sistemas que a gente tem na empresa e o que a gente tem que fazer, né? As atividades rotineiras da empresa. Abrir uma planilha, dar entrada num sistema, fechar um outro sistema, abrir a internet, emitir uma nota, né? E as aplicações. E a setinha aí indica o suporte, né? Ou seja, o auxílio que a gente vai ter, que as aplicações vão ajudar nas atividades operacionais. E as atividades operacionais, use and leverage. Eu não sei o que é leverage. Se alguém souber, me avisa. Ah, gente, eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, não. Vê se eu escrevi certo. Leverage. Ah, uso e aproveitamento. Então, as pessoas utilizam, desculpa, as aplicações utilizam o uso e aproveitamento das atividades operacionais. É bem complexo daí, tá, gente? Vamos com calma, não precisa ficar com 285 pontos de interrogação na cabeça, que a gente vai chegar lá. Então, uma definição mais restrita de gerenciamento de rede não se referiria a sistemas em rede, em sua generalidade, mas simplesmente redes de comunicação, né? Olha só que legal. Isso daqui, gente, já é um modelo que mostra os computadores, os roteadores, os switches. Tem até uns desenhos aqui que eu não tenho nem ideia de que é. Mas vamos pela base aqui. Então, a nossa rede interna, ela é composta por roteadores, que é esse desenhozinho aqui. E se eu não me engano, esses daqui são servidores, né? Servidor, servidor, servidor. Né? Esses caras aqui, eles vão distribuir as informações para as estações Linux, Windows, Unix, né? Como ele mostra aqui, que são os 3 sistemas operacionais que as empresas utilizam. Poderia colocar aqui macOS também, por que não? Né? E aqui a gente tem o gerenciamento do sistema. Notem, gente, que o gerenciamento do sistema está entre os computadores, os dispositivos de rede, né, do gerenciamento de rede, gerenciamento de sistema, desculpa, gerenciamento de rede e gerenciamento de sistemas. Né? E depois desses 2 gerenciamentos, a gente tem o gerenciamento de aplicação. Estou traduzindo aqui para vocês para ficar mais fácil. Então, o que a gente tem aí? A gente tem gerenciamento de aplicação, gerenciamento de sistema e gerenciamento de rede. Né? Não seria bom se, para executar uma rede, você precisava comprar um monte de equipamentos de rede? Não seria bom se, para executar uma rede, você precisava comprar... Nossa, tá meio estranha essa frase, né? Mas tudo bem. Na verdade, gente, para a gente ter uma rede, assim como eu falei para vocês hoje, sobre o caso dos telefones IPs, a gente precisa de um monte de equipamento de rede. É necessário, né? Eu vou mostrar para vocês, nesse esqueminha que eu fiz aqui, essa rede que a gente tinha hoje lá na empresa. Né? Uma empresa de gerenciamento de resíduos. Não, é uma empresa grande. Então a gente tinha lá, gente, eu vou montar um computador, vou ser ligeiro, né? Vou montar um computador. Tecladinho. Pronto. Aqui. Aqui. Bom, só vamos ter 5 computadores porque é o que coube. Hein, professor? Eu, Só uma descontraçãozinha aqui. Você tá fera no PowerPoint, hein? no No Paint eu Paint, tô, quer pô. dizer, né? Ixi, eu Sem fazer sempre nada vi. disso daí, hein? Ah, eu tô fazendo o básico, cara.
Esse Vou te software, falar que eu já fiz eu não sei usar montagem, esse negócio. falsificação. Mentira, não fiz falsificação, não. Mas já dá pra fazer Cara, várias coisas no. eu fico olhando aqui, incrível sem fazer nada disso, cara. Não, mas é coisa besta isso aqui. Só Mexo no pra você. Photoshop, Illustrator, Corel, mas esse daí, ó, não manjo nada. Pá, beleza. Ah, aliás, era um roteador ferrado, né? Que a gente tem aqui. Ele tem 3 antenas, ó. Do bom. Beleza. Então, galera, aqui a gente tem todos os computadores. Ah, não, a gente tem um outro cara aqui. Pera aí, deixa eu mostrar ele para vocês. Que esse aqui ele é importante também. Todos os computadores estão ligados a um cara. Quem que é esse cara aqui que eu tô ligando todos os computadores, gente? Vocês sabem? É o Switch? Switch. E os telefones também. Beleza. E aí a gente tem um cara. Deixa eu ver se eu consegui aqui. Ah, tá. Linho não é legal. Não, é legal sim. Peraí que eu fiz coisa errada, gente. Eu sou perfeccionista. Claro. Cor vermelha. Meu filho. Bom, tá bom assim, vai. Então, gente, aqui eu tenho os computadores dos usuários, eu tenho os telefones dos usuários e eu tenho o switch. Esse switch envia para o roteador. Deixa eu só colocar aqui. One. Esse switch envia as informações para o roteador. E o roteador envia as informações para o WAN. E vice-versa, né? E aí, o que aconteceu? Os caras da empresa que fornece o VoIP falaram que esse cara aqui ele era muito residencial, ele não ia atender as necessidades do VoIP. Aí eu tive que colocar um cara aqui entre esses caras aqui, né? Aí eu comprei um roteador. Roteador é só Wi-Fi ou não? Não. Não. Não, né? Então, eu comprei um roteador que ele não tinha Wi-Fi. Ó, que coisa linda. Até minha borracha é profissional. E coloquei aqui. Então, esse cara aqui foi um roteador. Vou até mostrar ele para vocês agora. Roteador. E coloquei aqui no nosso switch mais um cara, que era o nosso roteador antigo. Com todo esse conhecimento que a gente já teve, o que virou esse roteador, galera? Vocês têm um palpite para me falar? Pode errar, tá? Alguém sabe? Não. Nessa Olha, exploit não, né? Ele faz conexão com outras redes? não, aqui a gente pode ter celulares, né? A gente pode ter, deixa eu colocar aqui que é um iPhone, né? Aqui meu iPhone. A gente pode ter notebooks,
A gente pode ter câmeras, pode ter um monte de coisa. Tudo acessando via Wi-Fi. Entendeu? Então, esse cara aqui, esse Access Point, ele deixou de ser roteador e virou Access Point. Tá? Para poder distribuir o Wi-Fi para a galera. E esse roteador aqui, ele é dedicado a fazer o que o roteador faz, que é transformar o WAN em LAN. Beleza? Então, a gente deixou de ter uma rede residencial e passou a ter uma rede muito mais voltada para o corporativo. Claro que o cabeamento ainda é uma coisa meio simples, meio adaptada, não é nada especial. Mas aqui, por conta desses telefones, a gente foi obrigado a instalar esse cara aqui. Deixa eu mostrar ele para vocês. RT 470 TL. Acho que é isso. É isso aqui, ó. Ô, professor, Diga. naquela transformação que você fez aí, incluindo esse ponto de acesso, o roteador, ele consegue, ele fazendo só o serviço dele, ele consegue se doar mais, no caso, deixando de rotear a internet, só fazendo essa ponte, só de conexão, ele consegue se doar mais ou não? Ele, Não, na verdade, mesmo... qual que é a diferença? Esse roteador residencial, esse cara aqui, ó, ele é tipo esse aqui, ó. Acabei de ver ele aqui, inclusive. Cadê? Não é exatamente ele, mas é parecido. Ah, é tipo aquele que a gente configurou aquele dia. Mais ou menos igual. Que é esse aqui, ó. Ele é feito para pequenas redes. O que é uma pequena rede? Uma rede com 10, 15 computadores, ou uma televisão. Então, uma rede residencial, alguns celulares, um ou dois computadores, né? Esse tipo de coisa. Quando você coloca um roteador desse porte aqui, esse é um baratinho, tá? Vamos dizer assim que ele é o primeiro roteador corporativo que tem da linha. Quando você coloca um cara desse, você está transformando a rede em algo muito mais grande é feio, né? Algo muito maior, né? Algo muito mais expressivo. Por quê? Daqui pode sair para 4, 5 suítes, para 48 portas, para 100 portas, não, 48 portas, se não me engano, é o máximo. Para 20 suítes, que nem eu falei, um porte do tamanho do Itaú, ele aguenta, ele suporta esse tipo de rede. Um roteador residencial, ele não vai ter esse suporte. Tanto que os roteadores residenciais, eles vêm. Essa informação vai ser mais complicado para o Matheus, mas ele vai chegar lá ainda. Ele vem com a máscara de rede 255.255.255.0, que só permite para a gente ter quantos IPs mesmo? 254. Exatamente. Então, um roteador residencial ele vem com essa faixa. Um roteador corporativo pode até vir, mas ele suporta a criação de outras sub-redes lá dentro. Ele suporta a criação de coisas, de subdivisões chamadas VLANs, né? Ele tem muito mais funções. E outra, esse roteador, ele tem uma função chamada firewall dentro dele, que ele consegue liberar ou bloquear algumas portas específicas, alguns intervalos de portas que o roteador residencial que a gente mexeu lá naquela aula não tinha essa função. Então, por isso ele é diferente. Outra coisa que ele é muito bom e o porquê que eu sempre gosto de usá-lo. Deixa eu pegar uma imagem melhor aqui. Tá. Dá para dar um zoom aqui, será? Não dá zoom nenhum, isso sim. Bom, acho que assim dá para ver. Quem não estiver vendo, depois pesquisa o roteador. Aqui, ó, nessa primeira porta, ele está escrito WAN, certo? Nessas três portas aqui, estão escritos WAN/LAN. E nessa última porta está escrito LAN. O que significa essas três portas aqui que a gente não está acostumado?
Aqui a gente pode ter 1, 2, 3, 4 links de internet, né? Uma empresa, ela não pode parar. Então, se cair uma internet, ela tem que ter outra. Se cair outra internet, ela pode ter outra. E assim vai. Então, a gente tem uma Vivo, uma TIM, uma NET e uma outra fibra aí, ou um rádio, por exemplo, né? Ou via satélite. Então, trabalhar com as 4 internets ao mesmo tempo. Eu já usei ele em alguns clientes para trabalhar com 2 ou 3 internets diferentes, né? É bem legal. E é bem simples a configuração dele, né? Então, olha a diferença de um roteador simples, um roteador residencial, para um roteador corporativo. Deu para entender? Sim, professor. E sabe o tamanho desse cara? Deixa eu ver se tem alguma coisa na proporção dele. Aqui, ó. Não, é pequeno. Gente, é um negócio muito pequenininho. Tem Um uma pouco placa maior aqui, que ó, um deixa eu palmo, mexer. professor. Ó, é isso aqui, ó. Meu palmo é grande. Ó, é 2 vezes meu celular de espessura e um pouquinho maior que meu celular aqui, ó. É isso. Só isso. Custa 200 e poucos reais. E tem uma função, tem um trabalho muito bom, né? E aqui, gente, a gente já tem uma rede corporativa, né? Uma rede que a gente pode fazer liberações específicas. A gente consegue liberar os telefones IP para trabalharem direito, né? Bem legal isso. Não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas é só para vocês entenderem sobre os dispositivos de rede, como eles trabalham, né? E uma experiência também, né? Conecte-o, ligue um interruptor e voilá. A rede apenas funciona. Você pode desligar as luzes e basicamente esqueça-o e simplesmente aproveite os serviços que ele fornece como um centro de entretenimento em uma sala de estar. Bem, embora você possa desejar, foi assim tão simples, você não pode ir muito longe com tão pouco esforço. Uma rede é uma estrutura complexa que requer muita atenção. Deve ser cuidadosamente planejada. As configurações dos dispositivos devem ser modificadas sem prejudicar o resto da rede. Falhas na rede ocorrem e precisam ser detectadas, diagnosticadas e reparadas. Então, gente, já aconteceu um monte de vezes do pessoal ir na loja comprar um roteador e perguntar para mim: "Ah, é só plugar o cabo aqui e o outro aqui?" Eu falei: "Claro que não. Configurar um roteador, mesmo que seja um roteador residencial, gente, requer um certo nível de conhecimento. Vocês viram como é que é? Vocês viram que a gente tem que mexer na WAN, na LAN, no wireless security. Às vezes a gente tem que liberar alguma porta e outras configurações a mais, né? Esse da TP-Link aí que eu instalei, ele tem uma porrada de configuração, coisa que eu nem imagino o que seja, né? Para que serve, mas são importantes. Então não é assim, como que ele fala? Conecte-o, ligue-o, toque no interruptor e voa lá, já está funcionando. Não, de jeito nenhum. Se fosse fácil, eu não ganhava dinheiro, né, gente? Eu não, eu não ganhava o meu feijãozinho todo dia, né? Não que eu ganhei muito feijão, mas Tô precisando de uns feijão desse daí também, viu? aí, ó, vamos só aprender. Quem sabe? Bom, eu comecei a trabalhar como técnico com 18 anos, gente. Tô com 27 já cansado de tanto que eu já bati cabeça. Aí sim. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado nessa coisa. No começo, gente, pra vocês terem uma ideia, eu não conhecia tão bem. Eu tinha feito curso de informática, aquele mais básico que o básico. Aquele que você aprende a formatar computador e pronto. E crimpar cabo de rede. Só isso. Não era tão completo igual o de vocês, que fala sobre gerenciamento de rede. É um negócio assim, bem complexo. E aí eu cheguei num dos primeiros clientes que eu fui, que eu trabalhava na rua igual eu faço hoje, e tinha que configurar um roteador lá. Tinha que liberar a porta, tinha que configurar o Wi-Fi. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? E aí eu recorri para o pai dos burros, que me ajuda até hoje, né? O Google tem um monte de coisa, um monte de configuração, um monte
coisa legal. E aí, com o tempo, fui pegando jeito. Vocês veem que aquele roteador lá que a gente mexeu naquele dia estava em inglês. Eu nunca tinha aberto aquele roteador para mexer. E eu consegui passar para vocês pelo menos uma ideia legal das funções, né? E é assim, a gente vai pegando e vai entendendo. E não é do dia para noite que a gente aprende, tá? Opa. Acho que eu pulei demais. Deixa eu ir por aqui que é melhor. Aí ele fala sobre nível de serviço, garantindo ao cliente, usuário final. A gente vai ter uma aula só sobre nível de serviço, tá? Que vai falar sobre SLA, sobre um monte de coisa legal. Isso é legal. Aí, gente, já entra no assunto ITIL, que é bem divertido. Aprendi muito sobre na faculdade e na pós-graduação. Então, pensem, nesse módulo vocês vão estar aprendendo coisas relacionadas à faculdade e pós-graduação. Olha que interessante. Não é o assunto prático, tá? Isso é muito importante falar para vocês. É muito mais o assunto teórico. Mas sem a teoria, não existe a prática. Não se esqueçam disso. Por isso que eu falo que é um pouco maçante, né? Porque é muita teoria, mas tudo bem. Muitos provedores de tecnologia de telecomunicações e internet, ISPs, olha lá, ao invés de falar provedor, empresa que fornece, alguma coisa assim, vocês podem falar ISPs. Só eu e vocês que vão entender, né? Mas tudo bem. Estão descobrindo que os serviços de comunicação que oferecem serviço telefônico de longa distância, acesso à internet, digital linha de assinante, tornam-se commodities. Como consequência, em muitos casos, não só a própria base que oferece determina o sucesso ou o fracasso do mercado. Então, gente, commodities são coisas necessárias, né, para a vida. Vamos ver o significado, mas se eu não me engano é isso. Significado commodities. É com 2 M's. Expressão do inglês que se difundiu no linguajar econômico para fazer diferença em determinados bens ou produtos de origem primária comercializado nas bolsas dos mercados. Então, gente, o que é commodity na bolsa de valores? É arroz, feijão, é soja, é trigo, né? São os produtos base para o nosso uso em casa, por exemplo, né? Então, os provedores descobriram que o serviço de comunicação, como o celular, como a internet na nossa casa, é uma commodity, é uma coisa necessária para a nossa sobrevivência. Por exemplo, na casa do Eliseu aí, se não tiver internet, a sua esposa não trabalha, não é? Não trabalha. E se não trabalha, não tem Com arroz dinheirinho. e feijão. Se não tem dinheirinho, não tem arroz e feijão. Exatamente. Exato. Minha irmã está trabalhando de home office, ela trabalhou na IBM e mudou para a Stefanini agora. Como suporte também de banco de dados. Desde o primeiro dia, ou melhor, uma semana antes da pandemia. Então ela não parou. Ela tá trabalhando de home desde então. Se ela ficasse sem internet um dia, ela ia ter que ir para casa de outra pessoa, casa de algum amigo ou até para a empresa dela. Por quê? Porque a internet para ela é uma commodity, é uma coisa necessária para ela poder sobreviver. Né? Se ela cancelasse a internet, ela não ia poder trabalhar e não ia poder ganhar dinheiro para sobreviver, pagar suas contas e tudo mais. E aí ele está falando, como consequência, em muitos casos, não só a própria base que oferece determina o sucesso ou o fracasso do mercado. Outros fatores estão tornando-se cada vez mais importantes. Outra coisa, gente. Uma empresa não trabalha hoje em dia se não tiver internet. Como que você vai receber o pedido de um cliente? Como você vai emitir nota? Como você vai pegar uma medida, comprar uma peça, né, sem internet? Você não consegue fazer nada, gente. Cada dia mais as empresas estão dependentes da internet, né? Eu, às vezes, quando para a internet lá na loja, eu não sei o que fazer. Eu tenho que fazer acesso remoto, eu tenho que pagar algum boleto,
eu tenho que baixar alguma coisa para algum cliente e não tenho o que fazer, né? Não tem internet. Quem pode. E aí ele fala aí, ó, os fatores. Professor, Fala aí. eu trabalhei numa rede de padaria e lá quando caiu o nosso sistema, meu amigo, era difícil, viu? A gente até conseguia trabalhar no modo manual, mas a gente já não está mais acostumado a esse método de Sim. fazer tudo manual. Então, era um Deus nos acuda, cara. É muito difícil. A gente realmente está 100% aí dependente dessa tecnologia. Aí, ó, tá vendo? A gente fala, mas é uma padaria. O que, que é o negócio da padaria? É fazer pão, é fazer doce, é fazer salgado, é fazer um cafezinho, né? O pão na chapa. Meu, tudo é dependente de internet. Tudo tem sistema, né? Como que, por exemplo, não sei como que era lá na padaria que você trabalhou. Como que você vai lançar a comanda do quantos pães o cara comeu, quantos doces o cara comprou lá na padaria, ou o cafezinho, a cervejinha que o outro tomou? Como que você vai lançar na comanda se você não tem um sistema? E muitas vezes esse sistema é integrado na internet, né? Por exemplo, aí, nesse caso. Então, tudo é dependente de internet. Não é uma empresa que trabalha com TI que é dependente, né? Eu trabalho muito com metalúrgica. Meu, os caras quando acaba a internet, eles ficam carecas, puxam os cabelos assim de nervosismo, porque tem que emitir a nota, tem que enviar para o cliente que está cobrando, tem que enviar um e-mail com orçamento, senão vai perder o orçamento. Tem que comprar o produto, né? Mandar um e-mail de compra de pedido. Às vezes dá para a gente contornar, usar o celular, usar alguma outra forma de contato, mas às vezes que nem emitir nota, na maioria dos casos tem que ser na empresa, né? As pessoas, não é todo mundo que usa um sistema em nuvem, então a gente tem que sair correndo e descobrir uma forma de trabalhar, né? E existem outros fatores que são muito importantes para o fracasso ou o sucesso no mercado. Quem pode operar a rede ao menor custo e passar a economia de custos ao cliente? Então, aí a gente pode estar falando da empresa que vai fornecer, né, essa operação da rede, né, esse gerenciamento da rede no menor custo e também passar essa economia que você vai gerar para o seu cliente, ou para o seu chefe, né, ou pro seu diretor, né? Quem fornece uma melhor experiência do cliente, facilitando a encomenda de serviços de comunicação e atender essas ordens com um tempo de resposta mínimo. Aí também, entendi. Ele está falando mais das empresas de telecomunicação, né? É, quem fornece uma melhor experiência do cliente. Então, o cliente liga lá, por exemplo. Não sei se vocês já ligaram na Vivo? Quanto tempo você demora para resolver qualquer problema? É muito, hein, professor? Eu tenho uma média, 45 minutos. É nessa base aí, viu? 45 minutos, no mínimo, Eles, você consegue resolver. eles encaminham você para não sei o quê, e isso quando não cai a É, ligação, eles derrubam na sua cara. já contando com a primeira queda de ligação, né? Se tiver mais quedas, aí pode pôr mais tempo aí, mais de uma hora. Isso porque, assim, ó, a minha esposa, no passado, ela trabalhou com telemarketing, e quando ela tem algum BO e é necessário fazer essas ligações, ela já vai direto logo na fonte. Quero falar com fulano e ciclano. Mesmo assim, a gente ainda é engambelado. Não Agora, adianta, não adianta. eu que sou leigo, que para mim tá tudo certo e acredito em tudo que eles falam, é de uma hora para mais. Agora, é uma vantagem das empresas de fibra de quebrada, né? Você manda uma mensagem para o cara, vamos dizer assim que 5, 10 minutos, isso pelo WhatsApp, né? 5, 10 minutos você já está pelo menos com alguma coisa encaminhada. Seja um técnico, seja algum tipo de auxílio ali no que você precisa, em relação à conta, em relação a qualquer coisa. Em uns 10 minutos, no máximo 15 minutos, você já resolveu o que você precisava. Por quê? Porque eles atendem uma quantidade de pessoas muito menor, né? Eles têm um mercado menor, eles têm um,
vamos dizer assim, uma responsabilidade muito menor. Agora, uma Vivo, quantos milhões de clientes ela não atende por dia? E não é só cliente Vivo fixo. É Vivo fixo, Vivo móvel, Vivo TV, Vivo não sei o que, Vivo não sei o que lá, corporativo, né? Que tem o Vivo Empresas. Então, eles têm toda uma gama de clientes. E todos eles têm que ligar praticamente na mesma central, né? Não que ela fique toda ali naquele mesmo lugar. Então, essa experiência do cliente que a gente está falando, facilitando a encomenda de serviço de comunicação, atender essas ordens com um tempo de resposta mínimo. Então, a Vivo, assim como as empresas de fibra de quebrada, elas têm um tempo de atendimento, um tempo de resposta mínimo. Não sei se vocês já viram, existem até leis do Procon que falam que a gente tem que ser atendido em, no máximo, 15 minutos, se eu não me engano. Algumas empresas não respeitam. Eu acho que não respeitam, né? Mas outras empresas respeitam. Se você liga no saque, minha namorada trabalha com um saque de do Bradesco. É obrigatório ter um atendimento imediato. Então você liga lá no 0800 do saque do Bradesco, você não pode esperar na linha. Você tem que ser atendido na hora. Se por um acaso tiver fila de atendimento, é multa. Acontece uma multa pro terceirizado, no caso, que é a empresa que ela trabalha. Né? Por quê? Porque o Procon multa. O risco do Procon multar numa dessa é grande, gente. Até o Banco Central também pode alertar eles nesse fator. Então é importante a gente seguir a legislação, né, e ter um tempo de resposta mínima. Isso para as empresas de telecomunicação, claro. Quem pode manter e garantir a mais alta qualidade de serviço? Ninguém. É impossível você ter uma alta qualidade de serviço. Tem um fornecedor de internet aqui de Diadema que chama CTI. Gente, é a internet mais estável que eu já vi na minha vida, que é via rádio, né? Porém, você paga R$ 700 para ter 10 MB de internet. É demais, né? Só que é um serviço via rádio, não passa cabo. Então não passa caminhão e arranca o cabo, né? Não tem uma enchente não sei aonde e para, não tem uma queda de energia, a não ser que seja lá na central deles para poder parar. Só que essa semana é a primeira vez que eu vi eles pararem, né? Dando uma pausa lá, um problema. Mas acontece, problemas acontecem com todo mundo, né? Agora, a TIM, que tem lá na loja, todo mês tem um probleminha, que passa um caminhão lá e arranca uma fibra. Uma das pessoas lá da rua fica sem internet. Então, eles não conseguem ter uma alta qualidade de serviço. Eles têm uma qualidade média, né? Vamos pensar assim. E ninguém, é muito difícil alguém ter esse tipo de atendimento. Ou é muito caro, né, também. Quem pode implementar serviços de forma rápida e eficiente? Isso a maioria das empresas hoje em dia atendem bem a gente, né? É difícil eles demorarem para ir lá instalar, porque eles querem o cliente logo. Então, eles não vão ficar perdendo tempo. Eles vão falar, ó, eu consigo instalar em 3 dias, 5 dias, 7 dias no máximo, uma internet. Essas fibras de quebrada é capaz de você ligar no dia seguinte, o cara tá lá, dependendo da disponibilidade deles. Então, gente, é muito relacionado ao atendimento, né? Essas questões aí de fracasso ou sucesso. No caso da Vivo, eu chutaria que quem tem Vivo é porque não existe outra empresa atendendo na região. Porque a Vivo foi pioneira em muitos locais. Por exemplo, lá onde eu morava, né, em Ribeirão, lá só tinha Vivo. Então, todo mundo só tinha internet da Vivo. Por anos, 10, 15, 20 anos. Aí chegou as fibras. Chegaram 3 empresas. Agora já deve ter umas 5 empresas atendendo lá. Todo mundo saiu da Vivo. Ninguém mais tem Vivo. Ninguém mais tem linha fixa, por exemplo. O povo só queria internet, né? As nossas prioridades mudaram também, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Essa aula é muito grande, né? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Beleza. Não, tranquilo. Vamos enxutar um pouquinho aí.
A gente já entendeu por que gerenciar, para que gerenciar. Vamos focar aí no tipos de redes, a gente já estudou também. Então, gente, é importantíssimo a gente ter uma rede, um sistema interno de uma rede numa empresa funcionando a todo tempo, para evitar esse tipo de problema, esse tipo de empecilho que possa atrapalhar o nosso dinheiro. E lembrem-se que um computador ou um dispositivo de rede parado numa empresa não é só um dispositivo de rede ou um computador parado na empresa, é dinheiro parado, né? Se o cara não consegue projetar uma peça no computador dele porque deu problema, é dinheiro parado, né? É a hora do cara que está rodando, é o pedido do cliente que ainda não está sendo produzido, né? Então, as empresas elas têm que focar nesse tipo de atendimento, nesse tipo de gerenciamento, justamente para não perder esse dinheiro, né? Vamos pensar assim. Então, ele está fazendo aí uma analogia com a operadora, né? De internet. Vamos seguir jogo. E aqui, cadê? Eu vou sempre pela setinha, sempre me ferro, né? E aí ele fala das redes, gente. Coisa antiga, rede ponto a ponto, quando você interligava os computadores um a um. Então você tinha duas placas de rede num computador e você ligava um a um, né? E formava um círculo. Qual que era o problema dessa rede ponto a ponto? Se no meio dessa rede tivesse algum problema, todo mundo ficava sem o acesso a essa rede. Isso lá atrás, né? Em 1900 e minha avó com dente, né? Há muito tempo acontece esse tipo de rede. Hoje em dia, gente, é esse mesmo esquema que eu mostrei aqui no Paint para vocês. Tá? Tudo centralizado num só dispositivo. E a gente vai estudar ele também. Redes cliente-servidor. Tá? Esse cliente meu, ele não tinha um servidor, gente. Mas a gente poderia adicionar um servidor aqui. Vamos criar um servidor. Cadê? O Paint sempre permite para a gente ter mais espaço para desenhar. Então aqui, ó, a gente tem um... Deixa eu mudar a cor dele. Cinza. A gente tem um servidor da Dell. Porque Dell é top. E esse servidor aqui, interligado com a nossa rede. Né? Dessa forma, todos os computadores têm acesso a esse servidor. Dessa forma, a gente consegue compartilhar arquivos nesse servidor, a gente consegue ter um sistema de gerenciamento na nossa empresa, a gente consegue fazer várias coisas, gente. Esse é o tipo de rede mais utilizado hoje em dia. Assim, 99,9% das empresas utilizam esse tipo de rede, tá bom? Esse servidor aqui ele pode ser em nuvem ou pode ser local. Aqui nesse meu desenho é local. Nesse meu cliente aqui, ele utiliza o OneDrive. Então, seria um servidor em nuvem, né? Bom, esse é o tipo de rede cliente-servidor. Vamos seguir jogo, então. E eu só me ferro. Organização das redes, né? Então, a gente tem as redes WAN, né, que a gente falou lá no outro módulo. O Matheus vai estudar esse módulo de novo. Fica tranquilo, Matheus. Que é aquela rede que acessa a internet. Tá aqui, agora eu vou conseguir. A rede LAN, né, que é aquela rede local, que é a rede interna da nossa empresa ou da nossa casa, né? A rede WLAN, que é a rede interna da nossa casa, né, Eliseu? Ai, isso mesmo. Que é a rede Fundamental, Wi-Fi. Que é a rede WLAN, que é a rede interna de Wi-Fi da nossa casa ou da nossa empresa. Né? Eu tenho clientes que usam
Wi-Fi e cabo, tem cliente que só usa cabo, que eu recomendo mais, né, utilizar o cabo. Tem vários casos, né? Rede metropolitana, MAN, que é aquela que a gente falou que a rede é a rede de várias empresas, né? Uma cidade inteira utiliza. É uma rede grande, né? De escala metropolitana mesmo, como diz o nome, né? Não é metropolitana FM, não. Rede PAN, que é a rede do Bluetooth, é uma rede bem limitada, né? Uma rede pessoal, uma coisa bem simples, né? Rede Ethernet, são as redes cabeadas com o cabo Ethernet, né? Que hoje em dia chega até 1 GB por segundo, né? No amanhã é capaz que ela evolua, né, para 10 gigas. Existem operadoras de internet, gente, que passam esse cabo, aquele cabo de rede na rua e distribuem internet para as pessoas. Não confiem tanto nessa, tá? Eu recomendaria mais utilizar as empresas que utilizam a fibra, que é mais rápida e quando está todo mundo usando, ela não cai, né? Essa rede Ethernet aí na rua, ela normalmente cai. E quando chove também tem interferência. Então utilizem a fibra, que é melhor. Rede de armazenamento, SAN, quando a gente tem os servidores que formam uma rede para eles poderem trocar os arquivos muito mais rapidamente, né? Então, vamos lá. E aí ele vai começar a falar os passos para a gente poder gerenciar os computadores de uma rede. Então, o primeiro componente principal do gerenciamento consiste no dispositivo que deve ser gerenciado. Claro, em geral, não haverá nem apenas um, mas muitos dispositivos. No gerenciamento de rede, linguagem, também chamamos os elementos de rede e dos dispositivos gerenciados de NEs. Então, gente, os dispositivos que a gente vai gerenciar na nossa rede são chamados de NE, tá? Network, alguma coisa assim. Network, não é, devia ser ND, né? Devices. Eu vou ver depois o que significa esse NE, mas aí eu falo para vocês. Mas são os dispositivos gerenciados, basicamente. Para serem devidamente gerenciados, eles devem participar do processo de gestão. Portanto, deixe-nos olhar os elementos da rede mais de perto deste ponto de vista. Então, ele vai mapear os dispositivos de rede da nossa rede para poder ter uma melhor gestão, né, para poder incluir ali no gerenciamento de redes. Agente de gerenciamento. Para ser gerenciado, um elemento de rede deve oferecer uma interface de gerenciamento através do qual um sistema, por meio do qual, na verdade, um sistema pode se comunicar com o elemento de rede para fins de gerenciamento. Por exemplo, a interface de gerenciamento permite que o sistema de gerenciamento, olha só complexo, envie uma solicitação para o elemento de rede. Este poderia ser, por exemplo, uma solicitação para configurar uma subinterface para recuperar dados estatísticos sobre a utilização de uma porta ou para obter informações sobre o status de uma conexão. O que significa toda essa baboseira aí, gente? A gente tem que entender que os dispositivos eles têm papéis. Lembra que eu mostrei para vocês lá na nossa rede que o papel do roteador é a entrada, o papel desse cara aqui é ser o roteador e é receber a WAN e transformá-la ou as WANs, né, se fosse um roteador load balance, né, e distribuir para o switch. Qual a função do switch ou dos switches? Distribuir as redes de acordo com quem está cabeando ele e tudo mais. Qual a função do Access Point? Distribuir a rede Wi-Fi para os dispositivos que se conectarem, né, e tudo mais. Está me ligando aqui. Tá. Qual a função do nosso servidor? Distribuir
o armazenamento de dados, os sistemas, para toda a nossa rede. Beleza? E aí, gente, ele fala que essa comunicação ela tem então alguns papéis, né? O papel de gerente, né? Que vai ser a pessoa que vai ser encarregada da gestão, é o elemento que desempenha o papel e o elemento que desempenha o papel de agente, que aceita o gerente respondendo aos seus pedidos e notificando-o de forma proativa de eventos inesperados. Então, gente, quem é o gerente? É um software que faz a gestão dos dispositivos de rede. E quem é o agente? São os dispositivos de rede que a gente tem na nossa rede que respondem ao gerente. Então, seria como se fosse numa empresa. A gente tem o gerente, que é o chefe, e a gente tem o agente, que é o seu subalterno, o seu funcionário, que vai responder para o gerente, né? Respondendo aos seus pedidos, notificando de forma proativa dos eventos inesperados. Então, é como se eu falasse assim para o meu chefe: chefe, não estou muito bem, vou precisar ir para casa. Aí meu chefe falava: não, tranquilo, eu coloco outra pessoa no seu lugar. Né? A mesma forma, trabalho de gerenciamento de redes. O roteador fala: gerente, estou esquentando muito, eu estou oscilando no meu funcionamento. Aí o chefe falava: beleza, vou trocar você, fica tranquilo. Aí o gerente vai lá e notifica o seu usuário falando que a gente tem que trocar um roteador XYZ que fica lá na unidade KND, né? E então o sistema de gerenciamento serve para isso, gente, para alertar a gente de eventos, pedidos, notificações de todos os dispositivos de uma rede inteira. Olha lá, e ele já fala aqui, ó, elemento de rede deve fornecer um software. Então eu já adiantei para vocês o que, que é. O agente é usado para se referir ao papel de um agente de uma rede. Então falei para vocês já sobre o agente. O agente de gestão consiste conceitualmente em três partes principais: uma interface de gerenciamento, uma base de informações de gerenciamento e a lógica do agente central. Todos os três são explicados aqui. Então, gente, a gente dentro do agente de gestão a gente tem três interfaces principais, né? Então, a interface de gerenciamento lida com a comunicação de gerenciamento. Então, a interface de gerenciamento ela vai falar com o software lá, ó, eu tô bem, ó, não tô bem, ó, tô quente, ó, não tô quente, ó, tô tendo uma invasão, por exemplo, né? E vai se comunicar com essa interface de gerenciamento. A interface de gerenciamento suporta um protocolo de gerenciamento que define as regras de conversação para a comunicação entre elementos de rede gerenciada. Aí, gente, a gente já entra numa outra questão. Todos os dispositivos de rede devem falar na mesma língua. Não adianta nada eu falar Hi people, how are you? How's it going? Começar a falar inglês com vocês, se vocês não tiverem, eu não sei se vocês têm, mas se vocês não tiverem o conhecimento dessa língua, né? Vocês vão estar ouvindo por aqui e saindo por ali, né? Mais ainda do que eu falando em português, né? Porque eu sei que não é fácil o assunto. Então eu tenho que entender o idioma de vocês e vocês têm que entender o meu idioma. Para quê? Para a gente poder ter uma comunicação fluida. Vocês perguntam, eu respondo. Vocês entendem e perguntam outra coisa. E eu pergunto, e assim vai. Então eles têm que conversar de uma forma dinâmica. A interface de gerenciamento, ela é a responsável por gerir essas regras, gente, para comunicar, para ter uma comunicação melhor entre esses elementos. E aí ele fala um pouquinho aí sobre permite o gerenciamento do aplicativo para abrir e derrubar uma sessão de gerenciamento com elemento de rede. Também permite gerenciar aplicativos para gerenciar, solicita ao elemento de rede. Nossa, ele fala muito de gerenciar, né? Muitos tipos de. Oh, meu Deus. Lá vai eu de novo, né?
Gerenciamento. Os pedidos são concebíveis, por exemplo, pedidos de recuperação de um estatuto de informações para a utilização atual do elemento. Tá, beleza. Isso aí é blá, blá, blá. Então, gente, através da interface de gerenciamento, o agente de gerenciamento também pode enviar não solicitado mensagens, né? Mensagens não solicitadas de eventos. Beleza, não vamos seguir jogo. A base de informações de gerenciamento, então, gente, dentro lá do nosso gestor, né, agente gestor, a gente tem um negócio chamado MIB. Não são os homens de preto, porém, eles envolvem uma base de dados com todos os acontecimentos dos dispositivos de rede. Então ele fala, ó, é uma loja de dados conceitual que contém uma visão de gerenciamento de dispositivos que está sendo gerenciado. A loja constitui a informação de gerenciamento. Então, o MIB tem todas as informações dos dispositivos que estão sendo gerenciados, né? As comunicações e tudo mais. Beleza, vamos seguir um pouquinho, porque ele está falando bastante aí sobre o MIB, mas não vamos ficar nesse lero-lero aí, porque senão... Gente, outra coisa muito importante, vocês já devem ter ouvido muito essa palavra aí, ó, log. O que é o log? É o registro de eventos de algum programa, de algum dispositivo que aconteceu. Então, quando eu abro o meu Chrome, ele tem um arquivo log lá que fala Lucas abriu o Chrome. Logou no usuário do Google lucas@gmail.com. Eu vou lá e coloco o site do G1. Lucas abriu o G1. O site abriu em 2,3 segundos. Né? Então o log ele vai falando o que aconteceu, qual é o evento. Se a gente fosse transmitir para um roteador, seria ligou o roteador. Rede LAN conectada. Rede WAN conectada. Rede Wi-Fi disponível para conexão. 3 dispositivos conectaram-se no Wi-Fi. 5 dispositivos conectaram-se na LAN. Pacote de porta 452 entrou, porém foi bloqueado. Pacote de porta 3389 entrou e liberado. Né? E assim vai. Ele vai mostrando tudo o que acontece com o nosso software ou o nosso hardware. Né? Ele vai gerando esse arquivo de log. Então as logs do sistema são úteis, né? Muito úteis para o sistema de gerenciamento, porque por meio da log que a gente vai conseguir ver o que está acontecendo com os dispositivos, qual é o seu status e tudo mais. Beleza. Falamos sobre log um pouquinho. Armazenamento offline. Evidentemente, os logs não podem ser mantidos online por tempo indeterminado, pois acabam por consumir muito espaço em disco. A melhor estratégia para resolver essa questão é transferir periodicamente os logs de disco para dispositivos offline, tais como fitas CDR ou DVD-R. Claro que é uma explicação mais antiga, né, gente? Mas a gente pode transferir os dados do gerenciamento de rede, os logs e tudo mais, para servidores externos, servidores em nuvem, para poder livrar o espaço lá do nosso servidor. Quando a gente limpa as logs, a gente deixa o sistema mais rápido, né? Beleza. Então, por que gerenciar, gente? É o que a gente falou. Se a gente tiver todo esse monitoramento, essas logs, esses dispositivos conectados e visualizados, a gente consegue ter uma visão macro de como está a nossa rede. A gente consegue evitar problemas, a gente consegue evitar perda de dinheiro, né? Quando a gente fala no ambiente corporativo, é dinheiro. A gente consegue evitar que dispositivos falhem antes da gente mexer neles. Então, às vezes tem muito pó acumulado lá no servidor, você não precisa trocar ele. Você só vai lá, tira ele, faz uma limpeza, troca a pasta térmica, tudo,
e põe ele de volta para rodar. Foi de graça. Um servidor de 100 mil reais, por exemplo, você não precisa arrancar ele, tirar e trocar. Você só limpa ele num fim de semana ou à noite, porque ele está esquentando muito, e volta, põe ele para rodar e bora, né? É, Então, você tem essa questão da economia, você tem a questão é, de não parar o serviço, né? Não parar a operação, né? Das pessoas. Tem outra questão, gente, a segurança. Às vezes a gente está tendo uma invasão, um aumento do número de pacotes que estão sendo recebidos e enviados. Pode ser uma invasão. Então a gente tem que monitorar esse tipo de situação. Às vezes o gerenciamento vai indicar um dispositivo que está desligado. É muito mais fácil do que eu ficar procurando quem está parado, quem está parado. Não, o gerenciamento mesmo vai me mostrar que quem está parado é aquele roteador 1, 2, 3 ali. Vou lá e altero e vejo se é a fonte, vejo se é ele mesmo que tem que trocar, ou se às vezes foi um doido que passou ali com a mão ou a vassoura passou ali e desligou também. Acontece, né? Para evitar todo esse trabalho, todo esse estardalhaço, o gerenciamento vai ajudar a gente. E aí ele fala um pouquinho sobre a análise de logs e tal, mas vamos seguir jogo. E ele fala, o que é gerenciar? A área de gerência de redes foi inicialmente impulsionada pela necessidade de monitoração e controle do universo de dispositivos que compõem as redes de comunicação. Atualmente, as redes de comunicação e os seus recursos associados, além das organizações distribuídas, têm se tornado fundamental e de tal importância para uma organização que elas basicamente não podem falhar. Então, gente, o gerenciamento de redes é feito para organizações, para empresas, principalmente empresas grandes, né? Eu não vou aplicar o gerenciamento de redes numa empresa de 10 computadores, né? É muito simples e a implantação não é tão barata assim, né? E basicamente não podem falhar. Então tem essa questão do computador crítico, né? Quando eu trabalhei lá no Itaú, tinha uma área crítica, que era a área de investimentos, que é aquele monte de tela que os caras ficam olhando as bolsas, né, de valores, as ações e ficam lá investindo o dinheiro do povo. Se aquela área ali, por um acaso, aquele computador daquele cara parar, ele pode perder milhões, ele pode ganhar, ganhar não, desculpa, ele pode perder muito dinheiro, né? Ele pode evitar da empresa ganhar muito dinheiro, né? Isso que eu ia falar, evitar de ganhar muito dinheiro. Então, ele tem que ficar sempre ligeiro, ele tem que ficar com um monitoramento muito bom. Então, nesse caso, seria legal ter um gerenciamento de dispositivos, né? Gerenciamento de rede. E por último, gente, qual que é o idioma que o gerenciamento de redes trabalha? É o protocolo SNMP, né? Ó, ele fala aqui, ó, família de protocolos SNMP, Simple Network Management Protocol. Então, é um protocolo simples de gerenciamento de rede, né? Que ele se refere a um conjunto de padrões para gerenciamento que inclui um protocolo, uma especificação de estrutura de dados e um conjunto de objetos e dados. Esse protocolo hoje já está em sua segunda versão oficial, chamada de SNMP V2, e já existem estudos para o desenvolvimento de um V3. Este é o protocolo que gerencia, adotado como padrão para redes TCP/IP, e que aqui será tratado. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam dessa aula? Eu sei que foi um pouco complicado. Coitado do Matheus, tem até dó. Já entrou com um negócio desse, né? Gente, gerenciamento de redes é um software que gerencia os dispositivos da nossa rede para evitar que a gente tenha falhas, tá? Para a gente falhas tanto físicas quanto lógicas quanto de segurança. Ele se comunica por meio do SNMP. Ele é utilizado em grandes empresas e ele trabalha para evitar, principalmente evitar problemas, né? Não para corrigir problemas, não que a gente não consiga utilizar, mas ele trabalha para a gente evitar os problemas. Beleza? Gente, sei que foi muito, mas desse resuminho aí, alguma dúvida? Então, na verdade, Eu dúvida não, sempre no tem, momento né? não. Mas, sabe como é que é?
É complicado. Gente, eu vou colocar um vídeo aí. Por que que eu tava correndo para terminar logo? Eu vou colocar um vídeo para vocês. Hoje eu não vou lançar a atividade porque esse conceito é muito complicado. Mas eu vou lançar o vídeo. Ou melhor, vou lançar a atividade sim. Duas perguntinhas, coisa simples. Não precisa não, professor. Não, é duas perguntinhas só, pô. Oxe, coisa tranquila. Valendo 10 ainda, ó, o presente. Aí é muito. Para vocês poderem responder. E um vídeo que mostra com desenhos e explicativo de um. Acho que é do mesmo, se eu não me engano, é até do. Não, não, é de uma outra empresa. N, não sei o que lá. Que mostra um pouquinho sobre gerenciamento de redes para a gente poder continuar o nosso raciocínio na próxima aula, que eu acho que é amanhã. Né? Amanhã a gente já vai colocar mais coisa no nosso cérebro. Beleza, galera? Beleza. De boa. Aí, ó, coisa linda. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado por vocês terem participado. Eu sei que não é muito fácil, mas é o que eu falei, é rápido, tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso índice para ver o quanto vai durar o gerenciamento de redes. Depois fica tranquilo. Aqui. Ó, até aqui, 7 aulas, tá? A gente vai falar sobre gerenciamento de redes. Depois a gente vai falar sobre coisas legais, tá bom? Nessas 3 aulas aqui. Isso no meu ver. Porém, se vocês não participarem, vocês vão perder metade do raciocínio aí das questões da prova, né? Então, vamos participar aí, né? Fechou. Fechou? Deixa eu parar de gravar.